Professora, a sua fala ela é lapidar e eu quero dizer que o objetivo desse nosso encontro é esse, é discutir de forma vanguardista temas que a sociedade não queira abordar ou que muitos, como o senhor colocou, não querem fazer essa pergunta. E eu vou colocar uma pergunta que vai de encontro à sua fala, acerca do paradoxo, vou chamar assim para ser um pouco condescendente, que há de uma visão liberal que defende o absenteísmo do Estado, a não intervenção nas relações de trabalho, a comiseração desses direitos sociais hoje estabelecidos na nossa sociedade, mas na hora que esse trabalhador pega o contra-cheque e vê que diminuiu ali R$1.000 no seu salário, que ele vai para a rua fazer piquete, e que a tendência com essa reforma trabalhista é que se acentue cada vez mais e mais os movimentos sociais, porque é uma fórmula fácil de você prever, na hora que isso acontece, ele é conservador. Aí ele vai falar da lei e da ordem, da manutenção da lei e da ordem do Estado, para coibir esse movimento social espontâneo que se rebela como fruto dessa ação absenteísta. Queria que o senhor perolasse um pouco sobre essa questão, e que para mim me parece um paradoxo. Wander, como você me destacou, é um tema pantanoso que muita gente não gosta de discutir. Até porque, dependendo da forma como se utiliza os dados, você tem argumento para dizer que sim e argumento para dizer que não. Mas os dados apontam que precarização de direitos sociais, precarização de relações trabalhistas, precarização de renda, tem como efeito imediato aumento de violência. E não é à toa que a gente tem assistido aí que junto com a reforma trabalhista, de um lado você tira direitos e tal, do outro lado vocês devem ver, por exemplo, que na semana passada passou no Congresso Nacional uma lei que criminaliza o porte de arma branca. Um canivete, eu tenho um canivete suíço, uma lâmina de 6 centímetros, junto com a chave de fenda e por aí vai, eu fui medir, pelo que passou no projeto de lei lá, eu seria considerado criminoso por andar com um canivete daquele. Então, assim, por um lado, a gente sempre visualiza reforma da Previdência, reforma trabalhista. Por outro lado, está associada a isso uma reforma penal sendo feita aos poucos, acabando com recursos, acabando com possibilidade de justiça, criminalizando condutas não tão graves, já nessa previsão, tá? Mas eu não estou insinuando, eu estou dizendo porque as estatísticas mostram isso. Sempre que há precarização de direitos sociais, parte da população é empurrada para a marginalidade e para a criminalidade. E aí já está pronto o discurso. É tudo bandido, tem que morrer, tem que investir na polícia, tem que botar na cadeia e não tirar mais. Qualquer crime é crime hediondo e por aí vai. Tá? Isso não resolve, há um limite. Obviamente que eu não estou explicando aqui, dizendo que todo mundo que comete crime, sobretudo contra o patrimônio, é um sujeito que tem a ver com a questão econômica. Não. Mas, estatisticamente, algumas pessoas ficam sem opção. E acabam se aproximando do tráfico, acabam se aproximando de prostituição, acabam se aproximando de crimes contra o patrimônio, furto, roubo e por aí vai. Além das questões das pressões sociais propriamente ditas, né? Alguns desses fazem isso de forma isolada, mas alguns se organizam e fazem protesto, fazem piquete, se organizam em movimentos sociais. Então, a tendência conservadora que a gente tem no nosso país no momento, e não é só no nosso país, é em vários outros países do mundo também, é no sentido de enxugar o Estado. Mas se enxugar o Estado, aqueles desamparados socialmente vão para o conflito. Se não o conflito criminoso, o conflito político. Então a gente endurece para repreender esse conflito desses que estão nessa condição. Infelizmente, a gente acompanha, tá, que os índices de criminalidade aumentam e aumentam muito a cada dia. Está diminuindo, por exemplo, você pega isso, está diminuindo os chamados crimes violentos e aumentando o roubo, furto, aumentando de uma maneira descontrolada. Estou falando em aumentando 10 vezes no ano, como aconteceu em algumas grandes capitais brasileiras. E principalmente a gente imagina isso em grandes cidades ricas, não, isso tem acontecido principalmente nas pobres. As capitais do Nordeste hoje são as mais violentas em termos de crimes, sobretudo mortes de jovens envolvidos no tráfico ou em conflito com as forças de segurança.
O que eu quero dizer com tudo isso é que tem alguns países preocupados em que esses expropriados, as pessoas que não vão ter mais acesso a esses recursos sociais, se aproximem do terrorismo. No nosso país está patente que essas pessoas têm se aproximado de uma criminalidade que afeta a todos nós. Logo, logo a gente vai ver o sujeito que trabalhava no supermercado, numa loja, num telemarketing, que perdeu o emprego porque o outro pode fazer hora extra sem ser hora extra, pagando bem menos. Esse sujeito certamente vai estar envolvido em criminalidade. Tá? Não estou simplificando e explicando a criminalidade somente como uma questão socioeconômica, mas ela tem um viés socioeconômico muito grande e a sociedade paga caro ao jogar uma geração inteirinha sem direitos sociais, seduzido por esse viés do Estado mínimo, seduzido por esse viés de diminuir, inclusive uma expressão para isso, chamado custo Brasil. Produzir no Brasil é muito caro porque se paga muitos impostos, se paga muitos encargos. Tá? Podemos discutir a forma como são utilizados, podemos discutir a eficiência deles, podemos discutir se eles são pagos mesmo, porque é caro para quem paga. Qualquer um que estuda o mínimo de economia e questão tributária sabe que a maioria não paga e depois entra nos refis da vida. E tem um refis por mês e por aí vai. Não estou defendendo contra o refis. O refis é importante, de fato, para apoiar o empresário que teve dificuldades a continuar produzindo, a continuar empregando. Mas na carona desse que teve dificuldade e precisa parcelar, vai alguns que não pagam de jeito nenhum, que aplicaram o recurso, que investiram em especulação e se beneficiam disso. Então, é uma conta que tem que ser feita, que essas reformas vão impactar gerações inteiras. Tem gente achando que é uma questão momentânea, que isso vai ser revertido ali na frente pela justiça e por aí vai. Não, é um sentido conservador que se tem e que, infelizmente, a nossa sociedade só vai reagir quando perceber que a conta está ficando cara. Quando aumentar o índice de homicídio, o índice de crime contra o patrimônio, quando uma geração inteirinha estiver perdida, talvez seja revisto esse papel do Estado. O que tem que ser feito é fazer um debate crítico, muito crítico, sobre o que de fato é importante manter desse sistema de Estado. De fato é importante o que é possível manter. Porque, como eu disse, sendo justo com quem defende o liberalismo, a ideia parece boa, mas não se discute em lugar algum redução de preço, redução de impostos. Dou como exemplo, e todo mundo acompanhou no ano passado, a questão das passagens aéreas. Bom, hoje se cobra bagagem, se cobra bagagem separado. O argumento foi que isso era importante para dar competitividade às empresas e diminuir o custo. Foi feita pesquisa, agora aumentou 12% o custo. Fora a bagagem. Ou seja, tirou a bagagem para assim, não é justo as pessoas, é uma visão bem liberal, não é justo todo mundo pagar pela bagagem se só alguns levam. Então, numa visão liberal, paga a bagagem quem leva. Bom, então, passou a se cobrar a bagagem à parte, 30, 50, 100 reais. Bom, em tese, esse valor seria diminuído da passagem. Não. Não só não foi diminuído, como aumentou o valor da passagem. Então, a grande questão do debate liberalista que tem no Brasil não é nem os efeitos, não é nem tal, que é importante também, mas é a seguinte discussão. Em qualquer contexto sério, esse debate se dá pautado pelo seguinte: olha, você vai diminuir tal coisa, então o que vai ser cortado de impostos? O que vai baixar do preço? No Brasil, não, estão diminuindo os recursos e aumentando o custo. Para tudo que vocês possam imaginar, estão diminuindo e aumentando o custo. Aí é uma proposta que o sistema não se sustenta. Tá? Não é uma proposta liberal, porque o liberal, de fato, o liberal autêntico, tal, ele defende um Estado mínimo para diminuir encargos, para o Estado ficar mais eficiente. Aqui não, se aumenta o custo e não se diminui impostos, de forma alguma. Pelo contrário, só se aumenta impostos. Bom, a colega perguntou fora do microfone se diminui os chamados direitos sociais e os impostos continuam ou são aumentados, para onde está indo esse recurso? Aí tem todo um debate sobre isso. Muita gente fala que é corrupção. Corrupção é um elemento importante, mas é ingênuo demais achar que vai só na corrupção. Não. Tá? Paralelo a isso, ou seja, no mesmo mês que se colocou a reforma da Previdência, também está sendo votada a reforma da Previdência, também está a ser votado
tecnicamente um refinanciamento, mas na verdade é uma anistia a multas trabalhistas, multas ambientais, a encargos. Então, parte desse dinheiro que está faltando e que tem que aumentar tudo e cortar tal, está sendo perdoado para grandes devedores. Alguns deles, empresas de comunicação e mídia, que coincidentemente defendem em seus telejornais com unhas e dentes a reforma e enxugamento do Estado, que estão devendo bilhões que estão sendo perdoados ou refinanciados. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Eu agradeço essa oportunidade, esse debate, essa riqueza de ideias. Já disse o poeta que quando a luta é pelo pão, qualquer homem entra em guerra. E o senhor colocou a importância e o valor da questão do ponto de partida, como pensamento de mudança, como pensamento de possibilidade liberal. Considerando que um país que teve mais ou menos como ponto de partida as capitanias hereditárias, uma para cada coronel, e vamos embora, e considerando que esse ponto de partida determina a capacidade de articulação política e de articulação econômica e social, o ponto de partida é determinante nisso, considerando o ideário individualista, liberal, onde cada um assume responsabilidade por si mesmo, e a gente sabe que o Estado não é verdade que o Estado não assume, o senhor mesmo colocou o que é que o Estado assume. Eu gostaria agora que o senhor descesse para o quintal e fizesse uma análise mais ou menos de conjuntura, dizendo a quem interessa aqui no Brasil, nesse momento, a difusão do ideário liberal. Vamos lá, vou falar duas questões. Primeiro, ponto de partida. A gente, como historiador, a gente tem um momento, você falou em capitania, mas é um pouquinho depois. O ano de 1850, a gente diz que é uma encruzilhada da história. No ano de 1850, representa duas leis de terras importantes no mundo. Tá? Uma no Brasil, a chamada Lei de Terras de 1850, e outra, 1 ou 2 anos antes, dos Estados Unidos, chamada Homestead Act, que é também uma lei de terras, tem lá. A lei americana estabelecia limitações à propriedade de grandes propriedades, limitações à propriedade de grandes extensões de terra. Então, ela estabelecia isenções tributárias para propriedades médias, ou seja, fazendo uma preferência a propriedades médias e, obviamente, com isso, aumentando a quantidade de pessoas que poderiam ter terras. Quem tinha grandes extensões não conseguiria pagar os impostos, acabou tendo que vender. E ela estabelecia ainda a chamada corrida para o oeste, a expansão para o oeste, que a terra era de quem ocupasse e produzisse. Aquilo que vocês veem no filme de oeste antigo dos Estados Unidos é aquilo mesmo, ou seja, as pessoas iam, cercavam, e se ali produzisse, se tornava o proprietário da terra, depois de algum tempo tinha direito a ser proprietário da terra. Então, assim, é uma lei que promoveu, entre aspas, uma reforma agrária e, ao mesmo tempo, um ponto de partida justo. Qualquer pessoa poderia se tornar proprietário de terra. E terra, no século XIX, era, se não o principal elemento de geração de renda e de oportunidades. No Brasil, em 1850, você tem isso também, mas aí é um pouco mais distorcido. Estabelecia que as terras que não tinham proprietários seriam terras devolutas, salvo aquelas que fossem registradas em cartórios, e os cartórios naquele momento era uma coisa impensável, funcionava inclusive nas igrejas, novamente aquela questão. Então, se a pessoa pagasse a taxa para registrar a terra, ele se tornava dono da terra, ele não precisava comprar. E aí, obviamente, esse ponto de partida foi um ponto de partida no mínimo discutível, porque algumas registros de terras foram falsificados mesmo, se pagava uma taxa para registrar 10 e registrava 100. A população que era analfabeta e que não tinha acesso ao sistema carcerário não conseguiu ter acesso à terra, e o sistema tributário não estabeleceu
reservas para coibir que pessoas se tornassem proprietários de terras, como a gente tinha até pouco tempo no nosso país, do tamanho da Bélgica. Um proprietário só de terras contínuas, o tamanho de um país. Então, esse ponto de partida quanto à lei de terras definiu um pouco a distribuição da renda no nosso país. Vamos à segunda parte, conversar um pouco essa questão. A quem interessa um pouco essa questão de movimentos neoliberais? Eu sou pesquisador da área de educação. Poderia falar de outras, vamos falar da área de educação, que eu falo com mais propriedade. Existe uma coisa no nosso país que é muito lucrativa, que é o ensino superior. Muito dinheiro, assim. Existia um ditado nos anos 30 em relação ao petróleo. Rockefeller, que era um grande produtor de petróleo, ele tinha um ditado que era o seguinte: o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo. O segundo melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo mal administrada. Ou seja, só dava lucro. E em relação à educação, um colega há pouco tempo disse o seguinte: o primeiro e o segundo melhor negócio do mundo continuam, mas o terceiro melhor negócio do mundo é ensino superior. E aí estou usando isso como exemplo porque é hoje, talvez, o último bastião dos serviços sociais que ainda o Estado tem uma boa atuação. Porque na saúde ele já reduziu há muito tempo, tá? Cerca de 30% dos brasileiros necessitam de plano de saúde, ou seja, pagam plano de saúde, não contam com a saúde pública. Questão trabalhista, agora a gente já acabou de ver, previdenciária, então a educação é o último bastião. E a quem interessa? Eu trabalho necessariamente com isso, pesquiso isso, e há um movimento, e aí vocês percebem no dia a dia, de pequenas instituições, pequenas faculdades sendo compradas por grandes. Há 10 anos atrás, nós tínhamos mais de 700 entidades, chama de mantenedoras, que mantinham entidades de ensino superior. Esse número hoje caiu para 300. E ainda há fusões. Então, está havendo hoje, só para usar como exemplo, já uma entrada do capital externo no Brasil. Não é à toa que o Banco Mundial publicou na semana passada uma alta recomendação para que o Brasil passe a cobrar mensalidades nas instituições públicas. Porque grandes grupos educacionais, dos 10 maiores grupos educacionais do país, eu estou falando de algumas delas que controlam instituições com 200 mil alunos, já tem capital externo investido. Algumas delas são de sociedade com banco. Parece o fim da picada, mas é escola, é instituição, é faculdade sendo controlada por banco. Porque o Brasil tem um índice de pessoas com ensino superior muito baixo, um dos mais baixos do mundo. Está dentro dos 5 piores da América Latina. São pouquíssimos brasileiros, não chega a 6% que têm ensino superior. E o ensino superior se tornou uma necessidade até pelo avanço técnico. Então está naquela história do sujeito que vai para a Índia vender sapato. Um volta e fala assim, não, lá não faz negócio não, porque ninguém usa sapato. O outro vale e fala assim, nós estamos ricos, porque lá ninguém usa sapato, vamos vender para todo mundo. É mais ou menos essa a história com o Brasil. Ou seja, tudo que a gente tem privatizado tem ido para grandes grupos internacionais, em termos de rodovias, em termos de aeroportos, em termos de serviços de saúde e agora em termos de educação. É um rearranjo no mercado. O mercado tem se esgotado nos grandes centros e há um avanço porque há de novo que se dá lucro, que são os mercados de serviços sociais, sobretudo na América Latina, na Ásia e na África. Hoje, a quem interessa é o grande capital internacional, interessa exatamente a isso. Tudo que está sendo privatizado, você pega, por exemplo, concessionárias telefônicas. Eu vou usar o exemplo aqui. Todos nós acompanhamos que, há 20 anos atrás, nós tínhamos 40 empresas que operavam serviço de telefone no Brasil. Dessas 40, só 2 eram privadas, 38 eram estatais. Foi privatizando, argumentando o monopólio e por aí vai, e hoje a gente tem 3 ou 4. Uma parte delas são companhias estatais de outros países, mas a maioria delas são mantidas com fundo de pensão dos trabalhadores. Você faz a conta. Fundo de pensão de trabalhadores de entidades públicas comprando empresa telefônica, a empresa telefônica quebrando e o governo socorrendo, é um negócio da China, gente.
para o capital internacional que está sendo colocado é o seguinte: lá no Brasil, nós já privatizamos anteriormente telefônicas, rodovias, portos e por aí vai. Nós estamos privatizando agora aeroportos e vamos dar o mesmo em relação à educação. Aí está dizendo o seguinte: você está me dizendo que eu vou poder ir para o Brasil e operar uma universidade, um aeroporto, um fundo de previdência privada com dinheiro público emprestado dos fundos de pensão? É isso que está sendo colocado. Então não é uma matemática muito difícil e não é uma lógica muito difícil de entender. Não é o discurso vazio dos anos 70 e 80, o FMI, o entreguismo, não, mas dá para fazer relações nesse sentido. Tá? Parte das autoridades do nosso país, parte do Congresso Nacional, não tem compromisso com as questões sociais do nosso país. Parte está comprometida com o capital internacional. Isso é coisa de comunista, petista, socialista, seja lá o que for. Não. Estou falando, inclusive, de diálogos que tem com parte dos empresários, gente que investe no país e que trabalha, tal, e por aí vai, que percebe isso, que tem percebido isso, que está sendo entregue. Eu trabalho muito com educação superior, como eu disse a vocês, conheço o país inteiro com educação superior. E eu já vi mantenedor, o sujeito que a avó dele era professorinha numa cidade pequena e fundou uma faculdade, não sei o quê, e por aí vai, chorando, porque teve que vender a faculdade dele, porque não conseguiria concorrer, para um grande grupo que já está com capital internacional. Se você observar a nossa região aqui, pega para ver 10 anos atrás o que a gente tinha de faculdade. Hoje está na mão de 2 grandes grupos, que foi comprado por um grupo maior ainda, que pertence a um outro maior ainda. Então, o fundador daquela faculdade, o mantenedor, o dono da faculdade, que fazia por lucro ou fazia por função social, ele já sabe que isso está sendo passado por um grande grupo que vai fazer por um negócio apenas. Então, para finalizar a resposta, que era um pouco complexa, interessa ao grande capital internacional, interessa aos grandes bancos, às grandes companhias, que seja vendido o sistema de direitos e serviços sociais que se tem no Brasil. Passando a reforma da Previdência, que seja daqui a semana, depois, se passar do jeito que está, o que vai acontecer com a maior parte dos trabalhadores? Para não se aposentar com um salário, e se ele se aposentar aos 70, 80 anos, se aposentar integral, ele vai recorrer a fundos privados. Grandes bancos, grandes empresas internacionais e tal, já estão com os pacotes prontinhos. 2, 3 semanas depois que você descobrir, olha, eu tinha uma perspectiva de me aposentar em tal época e com tanto, agora você vai ter um serviço a ser contratado de forma liberal por sua conta, para poder complementar a sua previdência, já que se a reforma passar da forma como está, a expectativa que você, enquanto trabalhador, tinha em função que você contribui, vai cair pela metade. Então, você gera todo um mercado de previdência privada, todo um mercado de serviços privados a serem comprados. Então, interessa ao grande capital internacional esse desmonte do sistema social, que vai passar a ser pago diretamente pelo trabalhador para quem tem dinheiro. Quem não tem, vai ficar, infelizmente, desamparado. Era isso. Temos tempo para mais uma pergunta. Alguém? Então, já que não há mais perguntas, eu vou pedir para o professor que o senhor faça suas considerações finais, para logo em seguida a gente encerrar o nosso evento. Bom, as minhas considerações finais, eu considero muito pertinente o debate que a gente teve aqui, tá? E aí já ficar como sugestão para o Wander, o pessoal que trabalha com ele, talvez, eu sei que é difícil, é bem difícil na rotina, mas talvez organizar mais debates, talvez organizar com mais frequência, talvez organizar de uma forma mais fluida, porque nossa sociedade carece de debates. De tudo isso que tem acontecido nos últimos anos, no Brasil e no mundo, eu acho que a maior perda não é o sistema previdenciário, não é um sistema de legislação trabalhista, não é um sistema de saúde que está sendo desmontado. Eu acho que é o sistema de massa crítica, é o sistema de debates. Como eu falei na primeira parte da conversa, e conversava com uma das pessoas no intervalo, a gente perdeu os espaços de debate. A gente criou uma condição na qual é impossível se colocar opinião, se defender ideias e tal, sem terminar em beligerância. É impossível. Para quem é contra, para quem é a favor, para quem é muito pelo contrário, para quem não tem opinião formada, está cada vez mais difícil estabelecer esse tipo de debate. E aí oportunidades como essas
são muito importantes para chamar quem é contra, quem é a favor, quem é muito pelo contrário, quem defende, quem ataca e por aí vai. Então, é importante que as redes sociais tenham não a postagem de 10 linhas, não a postagem de 2 minutos, não um vídeo raivoso xingando seja lá quem for, mas tenha conteúdo para que as pessoas possam debater, se posicionar, e aí, de fato, é parabenizar a iniciativa e torcer para que ela se multiplique, que outros façam. Afinal, de quanto o assunto é liberalismo, Wander, então, assim, se tiver mais 10 Wander fazendo, vai concorrer, mas é importante para a sociedade que outros façam, porque os espaços para debate estão cada vez mais restritos. E falo de um lugar de quem está dentro da universidade, que é o lugar por si só de debate, e mesmo lá o debate está muito, mas muito difícil, devido aos recentes acontecimentos históricos do nosso país, que nos tirou a capacidade de tolerar a opinião do outro, nos tirou a capacidade de ouvir a opinião do outro. A gente bloqueia, a gente sai, a gente foge, a gente briga, a gente xinga, a gente grita, tal, e não consegue mais debater. Então, é parabenizar pela possibilidade. Muita gente que está aqui, ou muita gente que vai assistir posteriormente, vai discordar de uma série de coisas que eu coloquei, mas, com muita sinceridade, tem sido poucos espaços que a gente tem a condição de conversar com algumas pessoas de uma forma livre, de uma forma desarmada. Então, parabenizar pelo espaço e torcer para que aconteça cada vez mais, que até para poder reagir ou para reforçar tudo isso que está acontecendo, a gente precisa de debate. De muito debate, não é para a rua e bater panela, não é para a rua e fazer piquete, a gente precisa debater, colocar as opiniões, colocar dados. Então, me despeço agradecendo a oportunidade e torcendo para que essas oportunidades se repitam para outras pessoas. Obrigado a todos. Bom, com isso a gente vai encerrar esse primeiro café filosófico do Saperialdi, me corrigiram já pelas mídias sociais, obrigado, e que nós tratamos sobre liberalismo. A nossa intenção, como o professor colocou, é de nós termos em 2018 uma série de programas especiais como esse, discutindo os demais mesoparadigmas do conhecimento científico, sempre de uma forma aberta, plural, fomentando a crítica e esse debate que fluiu como fluiu hoje aqui, de forma ética e respeitosa. Eu agradeço a todos que estiveram presentes nesse primeiro café filosófico, convido para os próximos que virão, e, inclusive, convido a todos que estão presentes aqui hoje e aqueles que vão assistir pelas mídias sociais. Se você quiser fazer parte desse projeto do Saperialdi, se você quiser fazer parte dos próximos cafés filosóficos, onde nós vamos discutir outros temas, nós precisamos de voluntários, porque tudo isso aqui está sendo feito com voluntariado. Então, se você quiser fazer parte, entre em contato conosco. Os que estão aqui presentes, é só falar que a gente já vai colocar no grupo do WhatsApp que nós criamos para esse objetivo. E quem está pelas mídias sociais, é só mandar um recado pela internet. Se você gostou, vem participar conosco. Terminar, me diz se você gostou desse vídeo. E se gostou, entra na nossa página no Facebook e curte Saperialdi Professor Wander Medeiros. E no YouTube, se inscreve no nosso canal Saperialdi Professor Wander Medeiros. Até a próxima!